Olá! Hoje eu gostaria de falar sobre algo que me um pouco incomoda, ou vamos dizer, não me incomoda, mas muitas vezes eu reparo que tem um mal-entendido muito grande na sociedade em geral sobre esse tópico. E esse tópico é física teórica versus física experimental. Eu sou físico e às vezes numa festa eu encontro alguém e a pessoa me pergunta o que eu estou fazendo. Eu digo eu sou físico e eles dizem física teórica ou física experimental. E às vezes eu respondo experimental, às vezes eu respondo os dois. Não importa, o ponto é que subsequentemente, normalmente eu reparo que a ideia de o que é física experimental e o que é física teórica está muito errada na população em geral. E agora vamos acabar com isso. E com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Então, a percepção comum é que físico teórico faz coisas abstratas, como mecânica quântica e relatividade, e físico experimental faz coisas aplicadas, como eletromagnetismo e ótica. E isso é absolutamente errado. Absolutamente errado. Se você é teórico ou experimental, tem pouco a ver com a área de física em qual você trabalha. Em vez disso, teóricos e experimentais trabalham por grandes partes nas mesmas áreas, usando ferramentas diferentes. Por exemplo, um teórico usa cálculo, simulações, ele usa inteligência artificial hoje em dia, né, para resolver certos problemas, enquanto o experimental usa medidas e análise de dados e a construção de equipamentos e mais. Então, agora eu vou explicar isso um pouco mais detalhado. Para isso, vamos primeiro olhar o que são áreas de pesquisa atual na física. Por exemplo, tem pessoas que trabalham na astrofísica. Então, um astrofísico teórico, ele pode trabalhar com as equações de Einstein e ele tenta deduzir, juntos com o que a gente sabe sobre a mecânica quântica, o que acontece numa estrela de nêutrons ou num buraco negro. Ou um outro tópico que é muito debatido na física teórica, na astrofísica, é a velocidade com qual as estrelas orbitam o centro da galáxia e tudo isso. Enquanto um experimental principalmente faz telescopia, análise de imagens. Isso não significa que ele também não usa as mesmas fórmulas, mas isso significa que ele foca nos dados. Mesma coisa, por exemplo, na mecânica quântica, uma outra área da física que muitas pessoas conhecem, né? Um experimental na mecânica quântica, por exemplo, faz experimentos da fenda dupla, por exemplo, onde ele deixa interferir moléculas muito grandes, por exemplo. Um teórico, hoje em dia, em muitos casos, vai trabalhar na mecânica quântica mais fundamental, vai tentar entender de onde vêm essas leis, por razões de matemática. Um bom exemplo é a física de partículas, né? A física de partículas agora tem um monte de experimentais que trabalham principalmente com os aceleradores grandes no mundo, mas também tem teóricos que sempre fazem cálculos tentando entender o que a gente chama de modelo padrão e extensões desse modelo padrão. A física da matéria condensada é a área da física em qual mais físicos trabalham. Isso é, por grandes partes, porque a gente precisa materiais. Materiais significa feito da matéria condensada para a construção de eletrônica e para o que a gente precisa nessa planeta
para fazer a nossa civilização florescer. Física de sistemas complexos também é um bom exemplo. Isso seria, por exemplo, também a física de clima. Então, tem um monte de físicos que trabalham com o clima, isso é um sistema complexo, e lá tem teóricos que tentam realmente entender as fórmulas, fazem aproximações teóricas para fazer certas previsões, e tem um monte de experimentais que trabalham com os dados e observam e fazem previsões também. Uma área da física também é a biofísica. Biofísica agora significa físico experimental. Na biofísica vai normalmente estudar biomatéria ou sistemas biológicos com ferramentas da física experimental, enquanto um teórico pode estudar, por exemplo, como se comportam grupos de peixes juntos numa maneira teórica. Vamos agora dar uns exemplos famosos sobre teoria e experimental. E a gente começa com a mecânica quântica pura. Um cara que é muito importante na mecânica quântica é Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger era um teórico e ele ganhou o prêmio Nobel em 1933 para as contribuições deles para a mecânica quântica. A contribuição mais conhecida é a famosa equação de Schrödinger. Quando você é um físico que desenvolve uma equação, esse desenvolvimento é um processo teórico. Então, tendencialmente, você é um teórico, mas também existem experimentais que criaram fórmulas que hoje em dia todo mundo conhece. Mas no caso de Erwin Schrödinger, ele se perguntava qual pode ser a equação que guia as ondas de matéria, um conceito da mecânica quântica, e ele saiu com a famosa equação de Schrödinger. No outro lado tem Anton Zeilinger. Ele é experimental, ele ganhou o prêmio Nobel em 2022, também para contribuições na mecânica quântica, ou mais específico, para mostrar emaranhamento em sistemas diferentes numa maneira experimental. Agora, entre esses dois, tem quase 100 anos, então vamos dar uma olhada para um exemplo onde talvez a distância não é tão grande. Por exemplo, ondas gravitacionais, né? Isso é um tópico que acho que a maioria das pessoas que seguem esse canal vão lembrar quando foram detectadas ondas gravitacionais pela primeira vez. Ondas gravitacionais é algo que sai das equações de Einstein e tinha um prêmio Nobel para isso, com 3 pessoas que receberam. 2 deles eram Kip Thorne e Barry Barish. Kip Thorne é um teórico puro, ele fez na vida inteira dele nada mais do que mexer com equações. Barry Barish é um experimental puro, ele fez na vida nada mais do que desenvolver sistemas para detectar pequenas vibrações mínimas ou pequenas, nesse caso, distorções no espaço-tempo. E os dois ganharam juntos o prêmio Nobel em 2017. Então aqui podemos ver a interação entre experimental e teórico fez que foi dado esse prêmio Nobel. Mas isso não é o fim da história. Vamos dar uma olhada para um terceiro exemplo. Isso é o prêmio Nobel de 2022. Vocês lembram? Uma parte desse prêmio Nobel foi dado para Anton Zeilinger, que eu mostrei no primeiro exemplo da mecânica quântica. As outras 2 partes foram dadas para Alain Aspect, eu não sei, eu não consigo pronunciar francês, Alain Aspect, alguma coisa assim, que é experimental, como Anton Zeilinger, e John Clauser. E John Clauser diz dele que ele é teórico
e experimental. Mas ele recebeu principalmente esse prêmio Nobel para uma equação que ele formulou. Então foi para uma contribuição teórica. E aqui é o momento em qual entendemos que a distinção entre teórico e experimental nem sempre é tão nítida. A distinção entre físicos teóricos e físicos experimentais se desenvolveu naturalmente, organicamente. Óbvio que originalmente não tinha essa distinção. Newton não se considerou um físico experimental. Huygens não se considerou um físico teórico. Os dois fizeram as duas coisas, mas claro que certas pessoas eles gostam mais de mexer com equações e outras pessoas gostam mais de mexer com equipamentos. Mas os dois devem ter em comum que eles têm um interesse em descrever a realidade. Se você não quer descrever a realidade, você não é um físico. E se você quer descrever a realidade, isso significa que o experimento é fundamental. Porque o experimento você precisa para ver se as previsões da teoria realmente estão certas. Na mesma maneira, um físico experimental tem que entender a teoria, porque a teoria mostra as conexões, como as coisas são conectadas e idealmente, o experimentalista sabe, o experimental sabe ou quer saber como as coisas são conectadas para ter ideias para novos experimentos. Então, idealmente, teóricos e experimentais se entendem. Eles só dividem o trabalho. Similar a uma empresa em qual uma pessoa é muito bom em desenvolver alguma coisa, outra pessoa é boa em outra coisa, então você divide o trabalho, né? Uma pessoa faz isso, outra pessoa faz isso. Quem gosta de equações vai mexer com equações, quem gosta muito de mexer com equipamentos vai mexer com equipamentos. Claro que a maioria dos experimentais também fazem trabalho teórico. Eles mexem com equações. Normalmente, eles não vão tentar resolver um problema muito difícil, onde você tem que mexer muito com equações complicadas, resolver equações diferenciais bem complicadas, não sei o que. Mas hoje em dia até fazem isso, porque hoje em dia tem programas como Mathematica que você pode usar para resolver esses problemas também sem ser especialista, mas também nesse caso, idealmente, um experimental também pergunta a um teórico para ver se tudo que ele faz sentido. E a maioria dos teóricos fazem também trabalho experimental. Eles desenham e sugerem experimentos, claro, sempre na interação, porque normalmente o experimental tem um pequeno déficit em termos de matemática, equações e o fundamento teórico não é tão estável como deve ser um teórico. E, ao mesmo tempo, o teórico normalmente tem dificuldade com estimativas, com coisas que são mais dos experimentais. Então, isso significa que temos físicos experimentais e físicos teóricos e, na verdade, a borda entre eles não é nítida. Tem teóricos que fazem muito, que se envolvem bastante nos experimentos. E tem experimentais que fazem muita teoria e, na verdade, nem faz mais sentido falar de teóricos e experimentais. Por exemplo, Cambridge, no laboratório de Cavendish, todos os experimentais têm também que fazer um trabalho teórico e todos os teóricos têm que fazer um trabalho experimental. E a gente tem o mesmo programa na UFRJ e, que eu saiba, é o único no Brasil onde você pode fazer isso quando você faz o seu doutorado. Mas isso significa que quando você é teórico, você pode mais ir para o lado experimental. Quando você é experimental, você pode ir mais para o lado teórico. Mas existe também a possibilidade de ir para outra direção.
Por exemplo, existem físicos matemáticos e matemáticos físicos. Essas são pessoas que desenvolvem ferramentas matemáticas para teóricos. E a conexão deles com os dados e o experimento é muito, muito fraco. No mesmo tempo, existem físicos experimentais que fazem física fortemente aplicada, que a gente chama física aplicada, que no próximo passo vira engenharia. Em algum momento você tem engenharia. Por exemplo, engenheiros na nanotecnologia em muitos países, né, originalmente eram físicos. Engenharia de materiais é uma área que surgiu da física. Então é bem largo esse espectro entre um matemático que mexe com física e um engenheiro que só conhece mais a base da física e só é interessado em fazer algo que funciona bem. Podemos então ver que tudo isso é talvez um pouco diferente do que muitas pessoas pensam, talvez não, mas de qualquer jeito, agora uma vez aqui está claro mostrado num vídeo no YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, assina no meu canal. Eu tenho um vídeo por semana ou às vezes só 14 dias, dependendo de quanto eu tenho que fazer, fora de fazer vídeos no meu trabalho principal, que é ser professor lá na UFRJ. Eu vou para um congresso em breve. Eu posso imaginar que até nas próximas 2 semanas vai ser um pouco difícil. Vamos ver, mas regularmente eu crio conteúdo e sempre é sobre ciência e física agora, e com isso eu digo até a próxima.